Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira, começando essa semana, né, com o pé direito, retornando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, esse estudo que nos traz tanta alegria e prazer em estar em contato com essa doutrina, estar em contato com esses ensinamentos dos Espíritos, né, que nos trazem exatamente essas informações que a gente a cada momento vai se surpreendendo e vai fazendo com que a gente vá se transformando. Porque, como disse Jesus, né, Célia, conhecereis a verdade e ela vos transformará, porque a verdade nos transforma, a verdade faz com que a gente passe a entender as coisas diferente do que a gente entendia quando nós não conhecíamos a verdade. Né? Então, eu acho, Nivaldo, que você falou dessa alegria, desse prazer, desse estudo, eu acho que é exatamente isso, essa procura desse entendimento, de nos conhecermos, é que nos dá esse prazer. Sabe quando a gente lê uma questão, uma colocação de Kardec, entende o que ele está perguntando, e muitas das vezes é o que nós gostaríamos de perguntar, e a resposta dos amigos espirituais essa nossa procura de entendimento, de assimilação, de incorporar esse ensinamento, essa é a nossa gratidão, essa é a nossa satisfação. Essa possibilidade, Célia, da gente transformar, porque eu lembro quando, alguns anos atrás, eu comecei a ter contato com esse estudo do Livro dos Espíritos, né? Porque comecei realmente a estudar, a participar de um grupo de estudo, e aí você começa realmente a fazer descobertas. Você lembra, Nivaldo, quando nós começamos, e nós até conversávamos sobre isso, porque a gente lia pergunta de Kardec e a resposta. Não havia comentário. Pergunta e resposta. Nós não comentávamos. E isso não satisfazia. Chegou uma hora, o nosso estudo inicial era assim, há uns 15 anos atrás. Graças a Deus. Nós líamos a pergunta, líamos a resposta, passava para outra. Pergunta, resposta. Mas chegou um momento... Dava um vazio. Chegou um momento, peraí, mas caramba... A gente precisa falar sobre isso, porque só essa pergunta aqui, o que Kardec, o que a gente pode tirar dessa pergunta, dessa resposta, trazer para hoje? Como é que está a minha vida? Como é que está a vida do planeta? Como é que estão as coisas? Então, aí a coisa começou a se enriquecer. A gente começou realmente a aplicar. Porque o que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente quer, a gente faz. Aplicar, porque a grande sacada, Célia, ou a grande questão aqui, não é o que a gente aprendeu. Não é. É o que a gente vai fazer com o que a gente aprendeu. A gente aprende para fazer. É isso que a gente insiste aqui, né? Para que vocês também... tenha esse insight. Poxa, mas eu já li o livro tal, eu já li o livro Y e Z e tal. Sim, mas o que essa leitura trouxe, acrescentou na tua vida? O que ela modificou na tua vida? Então, esse é o questionamento. O Livro dos Espíritos tem que ser um livro transformador. Cada questão, cada pergunta que Kardec faz aqui, e que os espíritos nos respondem, a gente precisa entender isso, Célia, e trazer para a nossa vida como entendimento. Porque a nossa vida não pode ser a mesma depois de uma pergunta e de uma resposta do Livro dos Espíritos. Ela tem que fazer
ela precisa fazer alguma transformação, ela precisa passar a fazer parte da nossa vida. Principalmente desse tópico que nós estamos que estudando. Estamos agora, exatamente, que é a perfeição moral, que tem a ver exatamente com os nossos sentimentos, né, Célia? Como eles colocam aqui para nós, né? Estamos falando sobre o egoísmo, mas a gente está aqui no capítulo 12º, quarta parte do Livro dos Espíritos, falando sobre perfeição moral, as virtudes e os vícios. Isso é de uma importância, assim, sem tamanho para nós, porque a gente precisa entender as nossas virtudes e os nossos vícios, todos nós temos. Nós já falamos aqui, né, naquela historinha, que todos nós carregamos 2 mochilinhas, né, Célia? Uma na frente, com as nossas virtudes, e uma nas nossas costas, com os nossos vícios. Normalmente, nós olhamos só para frente, e aí nos enxergamos, né? Virtuosos. Mas quem nos olha por trás também só vai ver os nossos vícios. Então, é importante que a gente saiba que temos as nossas virtudes? Temos. Mas também carregamos os nossos vícios, que é preciso que a gente avalie eles, tome contato com eles para a gente poder debelá-los. Dentre esses vícios, né, a espiritualidade traz para nós, porque Kardec assim pergunta, eles dizem que o pior deles é o egoísmo. Ele é o cerne, é a base de todos os outros vícios. E a gente está exatamente, Célia, nessa parte do estudo em que nós estamos debatendo sobre a necessidade de nós combatermos esse egoísmo. Seja em que posição nós estejamos, porque muitas das vezes a gente só enxerga o egoísmo no outro. Nós temos esclarecimentos. É a questão 917, Kardec pergunta qual o meio de destruir. E aí Fenelon vem nos dizendo. Nós estamos agora num outro esclarecimento de Kardec sobre esse mesmo assunto. Ou seja, instruções nós temos. O que nós precisamos urgentemente é vontade para aplicá-los. Botar em prática. E aí só depende de nós. Não vai depender. E aí essa mochilinha, Nivaldo, a mochila da frente com as nossas virtudes e a mochila de trás, nas nossas costas, né? Com os nossos vícios, explica por que a gente gosta só de apontar os erros, porque a gente está acostumado. A gente só olha o outro por trás. Só olha o outro por trás. A gente fala por trás. E a gente vê o outro por trás. Aí só vamos ver os vícios, e os aí defeitos. A gente esquece que a nossa mochila da frente, que tem as nossas virtudes, o nosso irmão também tem uma mochilinha na frente. E aí mas a gente esquece que alguém está vendo a nossa mochilinha das costas também. E aí mostra o quanto nós somos egoístas até no olhar. Devedores, até no olhar. Até no nosso julgamento, nós somos egoístas. Mas então, Célia, vamos fazer a nossa prece nesse momento, serenando os nossos corações e pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos traga sempre paz, discernimento, compreensão, entendimento dos momentos que estamos passando, de cada um de nós, das nossas vidas, momentos pessoais, de saúde, financeiro, familiar, que a gente possa trabalhar cada questão dessa, nos perguntando o que a gente precisa aprender com as lições que a vida está nos apresentando. Que a gente possa nos fortalecer, diante das dificuldades, diante dos problemas, aplicando a nossa vontade, essa potência que nós temos, a nossa vontade sempre na resolução, na solução, mas que a gente também tenha
o entendimento do tempo de Deus. Porque tudo acontece no tempo que Ele determina para nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós fazemos sempre uma leitura de uma reflexão para que a gente possa levar para a nossa semana. E a de hoje, que vai ser colocado aí na tela para vocês, diz assim: valiosas são as pessoas que nos dão coisas caras. Tempo, atenção, lealdade, respeito. A gente fala aqui nessa reflexão, né, de valioso, a gente já pensa em bens materiais. Bem materiais. Valiosas são as pessoas que nos dão coisas caras. A gente fica imaginando aquele colar de brilhante, aquele relógio de marca, ou aqueles objetos do desejo nosso. Mas não. Essa reflexão é para que a gente possa entender realmente o que é caro para nós, o que é realmente valioso para nós. É o tempo. Caramba, Célia, a gente dá o tempo para o nosso irmão, para a gente ouvir. Dá o tempo. Sabe aquela pessoa que está precisando desabafar, que você liga e ela te liga e você conversa com ela meia hora, ou você encontra na rua, toma aquele café e bate aquele papo, você conversa, você deu aquela atenção necessária. Isso é valioso. Esse tempo não tem preço. Isso é raro. A lealdade, sabe, de você ouvir aquela história e você guardar para você. Aquele desabafo do teu irmão que estava precisando falar, você dá esse tempo para ele, você ouvir e você guardar. Isso não tem preço, Célia. Não. Isso não tem preço. O respeito. Sabe, eu posso discordar da Célia, mas eu tenho que respeitar. Eu posso discordar do meu irmão. Trabalho, do time que ele torce, de qualquer coisa. Eu posso discordar. Mas o respeito é valioso. Esse respeito, Nivaldo, nós temos que ter em todas as situações que vivemos, que experimentamos. Eu posso discordar, sim, do teu modo de levar a vida, mas eu tenho que respeitar. Meu filho, eu tenho que falar para ele, eu não concordo com a tua posição, mas eu vou respeitar. Aceito, né? É você aceitar. Discordar é uma coisa, respeitar é obrigação. E a gente confunde muito isso, Célia, sabe? A gente não confunde, porque muitas das vezes a gente acha que por não concordar, a gente quer desrespeitar o outro. Aí a gente tem que combater. Não pode, quer combater. Não é assim. E a Célia, o que a Célia colocou, isso é muito importante. Eu posso não concordar com a sua posição, com a sua forma de pensar, com a sua forma de proceder, mas eu tenho que respeitar. Seja quem for. Em relação a esse respeito, quantas famílias, Nivaldo, quantos relacionamentos foram destruídos nessa última eleição que nós tivemos? Por falta de respeito. Por falta de respeito. Porque é bem sacado aí, né, Célia? Eu posso não concordar com a posição do outro, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho. Eu não tenho que achincalhar nem achar que ele é menos ou é mais, porque ele pensa de uma forma. É exatamente isso. Eu tenho que respeitar o pensamento dele, a forma dele querer agir na vida dele. Então essas coisas, tempo, atenção, lealdade, respeito, não tem preço. São coisas muito valiosas, são coisas muito caras. E nós temos para dar isso tudo, Nós temos isso tudo para dar.
Quando nós iremos passar a fazer isso? Quando nós tivermos essa solidariedade entre nós. E nós temos que ter. Temos que ser solidários. Nós precisamos do nosso irmão, como o nosso irmão precisa de nós. Perfeitamente. E vamos continuar na nota de Kardec. Nós paramos, Célia, na questão anterior, no 917, 917. Né? Qual o meio de destruir o egoísmo? Como destruir o egoísmo? Nós estamos falando de egoísmo, né? Estamos falando exatamente do que Kardec, a espiritualidade diz, né? Que se trata, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical. Já o temos dito muitas das vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, Kardec agora está querendo trazer para nós qual o meio de destruir o egoísmo. Fénelon já falou. Nós estamos na nota de Kardec. E aí, quando Fénelon nos esclarece, ele nos diz que o egoísmo, ele se assenta, ele tem como base a importância que nós damos à nossa personalidade. Aí se assenta o egoísmo. Então, nós temos que entender que esse estímulo à nossa personalidade, essa valorização que a gente dá... Supervalorização, né? Que a gente dá à nossa personalidade. Sério, é nós querermos nos acharmos melhor que o outro. Pois é. A gente se supervaloriza. Eu sou melhor. E aí, na nota de Kardec, ele nos diz que nós, para combater o egoísmo, nós temos que fazer como fazem os médicos diante de uma pandemia. É ir na origem do mal. E essa origem do mal, se o egoísmo se assenta na importância que eu dou à minha personalidade... E se eu tenho que ir à origem do mal, vamos pensar como é que a gente começa a combater esse egoísmo. É uma reflexão para nós. Kardec continua nos esclarecendo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Então, se eu faço o diagnóstico e identifico a causa, eu começo a me medicar. E o remédio está onde? Está na farmácia? Está no meu irmão? Está onde? Está em mim. Dentro de nós. Então, se nós... Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Então, eu identifiquei que eu tenho 2 lapiseiras, eu só preciso de uma, e eu identifico que o meu irmão está precisando de uma lapiseira. Eu vou facilitar para que ele tenha uma lapiseira. Eu comecei a combater isso em mim mesmo. Só restará, então... Olha só, vamos voltar um pouquinho. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, as causas. Se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Então, se eu começo a combater... os meus atos egoísticos, se eu começo a fazer o combate a isso, paulatinamente ele vai ser destruído. Não tem pressa. Kardec está aqui nos dizendo, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente. Mas nós temos que começar.
Arregaçar as mangas e começar a trabalhar em cima disso. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, não essa educação formal, essa científica. Essa educação que nos instrui. Não é essa educação que Kardec está nos dizendo, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Educação que tendes a fazer homens de bem. E aí nós vamos lembrar lá do Evangelho, em que diz que tem vários itens aonde nós identificamos um homem de bem. Aí a gente, são tantos itens que a gente vai se colocando dentro deles e vai, não faço ainda. E a gente fica desanimado. Mas no final ele diz que é o esforço que nós fazemos para combater aqueles vícios. Essa educação, né, Célia, que Kardec se refere aqui. Essa educação moral? Essa educação moral, a gente tem que começar a pensar que ela começa em casa. Não é a escola. É a escola. A escola vai ensinar o científico, o português, a matemática, a história, a geografia, a ciência, a biologia, a química. Mas em casa, nós temos que começar essa educação no ventre, né? Essa educação moral com os nossos filhos, né? Por favor, dá licença, bom dia, boa tarde. Essa educação que ele se refere aqui é uma educação de comportamental. Então, esse homem de bem, a educação que tende a fazer homens de bem, é essa educação moral. Mas eu só estou tomando conhecimento disso agora. Eu não tive nada. Mas todos nós temos. Se não nos foi passado isso, mas nós já vimos um coleguinha virar e falar assim, obrigado. Nós já presenciamos. Ainda voltando, né, Célia? É a gente ensinar as crianças, os nossos filhos, a dividir. Não, isso aqui é o meu brinquedo, não deixa ele brincar, não. Olha o egoísmo aí se originando, né? Nascendo ou sendo reforçado nessa criança. Vamos dividir. Eu lembrei aqui agora de uma passagem do nosso estudo do Evangelho, a nossa coordenadora. Ela teve uma família numerosa de irmãos e ela tinha, na ocasião, 2 bonecas. Você lembra ter ouvido essa história? E ela contar que a mãe disse, olha, você escolhe uma para você e uma que nós vamos dar para uma outra criança que não tenha boneca nenhuma. Mas ela só tinha 2. Ela tinha pouca idade nessa época, aquilo para ela foi um terror. Como que ela ia dar a boneca dela? A mãe disse, não, você escolhe. Se você não escolher, eu vou escolher. E ela, contra gosto, chorou muito, mas escolheu a boneca e deu. Naquele momento, ela não entendeu aquele ensinamento que estava sendo dado a ela. Mas depois ela entendeu. É difícil. A mãe estava trabalhando nela exatamente o egoísmo. Educada a trabalho. Educada a trabalho. Educar não é fácil, não, Célia. Educar, a gente precisa ser duro, né? Precisa ser duro. Mas é exatamente isso, Célia. É a gente
começar a trabalhar no cerne da questão. Lá na choupana, lá no nosso escondidinho, dos nossos desejos. Continuando a nota de Kardec. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. E essa educação é obrigação de todos, o que recebe a responsabilidade de ter uma criança ao seu lado. Se isso não é dado, essa criança precisa ter contato com essa educação. Essa educação que vai fazer homens de bem. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, o egoísmo, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Conhecimento vai nos proporcionar maior rapidez para adquirirmos essa moralidade, mas não significa conhecimento de ciência com moral. Muitas das vezes não aproveitamos essa inteligência científica para desenvolver a nossa moralidade. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com tanta frequência, falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Então, Kardec está nos dizendo aqui que se nós compararmos a duas crianças, uma rica e uma pobre, desde o seu nascimento, o que elas recebem de influências perniciosas é o que ele chama que de nós estamos falando, né? perniciosas. Porque esse egoísmo, porque a criança quando nasce, ela, a princípio, ela tá o coleguinha, intacta, né? o coleguinha, é normal isso? É corriqueiro, normal não. Corriqueiro, na creche, o coleguinha vai e morde. Sim. E ele doeu, ele chora, aí, sabe, passa um tempo, ele está lá brincando com aquele coleguinha que mordeu ele. Esqueceu.
Aí, mas ele fica com a marca. Quando chega em casa, a mãe vê aquilo. Da próxima vez, você morde também. Essas influências perniciosas. Aí a criança, ela começa a bateu, levou. Aí a Leide está aí. A Leide tá aí. Ou levou o brinquedinho, o outro não deixou brincar, e o pai disse, não deixa não. Ele não deixou você brincar com o seu, então não deixa brincar com o dele. São então essas. Nós não percebemos que a gente começa a relembrar, pelo menos, né? Já que somos reencarnacionistas, naqueles que estão ali reiniciando a sua nova jornada, a gente vai lá e começa a contaminar. Como a Célia disse aqui, né, essas influências perniciosas. E que nós, na verdade, temos que combater. Temos que... os nossos bebês, os nossos filhos, os netos estão brincando, vamos trabalhar neles exatamente a ideia da divisão, da participação. Né? Porque é muito comum, né? As crianças estão brincando lá e querem brincar com o mesmo brinquedo do outro. Tal, e aí os pais tomam partido. Aí a influência é perniciosa. Vamos começar a trabalhar essa mentalidade, o entendimento deles, para que eles não tenham essa influência egoística na formação deles. Que eles assimilem a divisão, a participação. Aí continua a nota. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência. E ver-se-á que, se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Boa cultura para produzir bons frutos. Na 872, ele nos manda aí na questão 872, que é um resumo, É um né? resumo teórico do móvel das ações do homem. Então, essa boa cultura para produzir bons frutos, a moralidade, uma boa educação moral vai produzir bons frutos. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, essa boa cultura não quer dizer que todos os frutos serão bons. Pode, facilita, pode e facilita. Mas não é condição, não é pré-requisito para bons frutos, boa cultura, boa cultura tradicional, boa cultura intelectual. E o homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. O homem deseja ser feliz e natural. E não é isso que a gente é criado, Célia? Nós somos criados para ser felizes. Nós não somos criados para pensarmos na nossa evolução espiritual, moral. Nós somos criados para ser felizes. A gente é criado para ter sucesso, para sermos vencedores. Feliz quando é vencedor. E esse vencer está ligado ao material. Ao material. Ao material. Como que se classifica um jovem adulto, se ele é feliz ou se ele teve sucesso ou não? Poxa, ele formou, ele hoje tem um bom emprego, está construindo um patrimônio, então ele é feliz. Ele é feliz. Esse é o nosso padrão. Mas é um padrão materialista.
Porque a verdadeira felicidade, né, os bens valiosos, como nós falamos no início, né, Célia, não é o material. Não vamos levar a isso. Então, essa verdadeira felicidade ou a verdadeira realização é aquela que é feita dentro de nós. Com a nossa transformação moral. Mas a gente ainda traduz essa felicidade para as realizações materiais. O homem deseja ser feliz e natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Então, não é isso? Essa procura, né, dessa posição melhor, trabalha incessantemente para melhorar a sua posição material na Terra. Que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, o que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, o egoísmo. Olha o desdobramento. Mas ele disse para nós, né, Célia, aqui na questão 913, que o egoísmo está no cerne, está no radical. Ele é a base de todos os outros vícios. Então, todos esses que você relacionou, tem o egoísmo como base, né? Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Quem pode ser feliz desta maneira? Mágoa nos causa, nos provoca a mágoa. De um amigo nós fazemos um inimigo. Como que eu vou viver sem amigo? E vou me considerar feliz? Tenho prevenção, não confio no meu vizinho. Então, são uma série de desmembramentos desse egoísmo, dessa raiva, desse ódio, dessa mágoa, que vai me fazer me transformar em quê? É esse questionamento que nós temos que fazer de nós.
perturba todas as relações sociais. Como é que eu vou me relacionar no meu trabalho? Na casa espírita que eu frequento? Na escola do meu filho? Como? Eu preciso me relacionar socialmente. Provoca as dissensões. Aniquila a confiança. Como nós vamos viver desconfiado um dos outros? Outra coisa, né, Célia? Quando ele coloca aqui para nós, né? Que o egoísmo está por trás de todos esses sentimentos aqui, né? A ambição. A ambição tem como o egoísmo a gente ambicionar, né? Eu quero tudo para mim. Olha o egoísmo aí por trás disso. A cupidez, a inveja. A gente acha que é inveja, mas a inveja é o egoísmo, porque é o sentimento de não ter aquilo que o outro tem. Eu desejaria ter aquilo. Então, é o egoísmo que está aí por trás disso, né? O ódio, você ter raiva, é uma forma egoística de você se relacionar com outra pessoa, né? O ciúme. Então, é importante que a gente faça essa avaliação, Célia, em todas essas possibilidades, porque muitas das vezes, como a gente já falou aqui, o egoísmo está escondido. Está escondido. E Kardec nos alerta, nos encaminhando para o final, e quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse o induzirá a isto. Ou seja, o egoísmo vai tornar a nossa vida tão insuportável, tão difícil de ser levada, que nós não vamos... Chegamos ao final do poço, ao fundo do poço. Nós vamos ter que combater. Temos que combater. Então, para que nós vamos descer tanto? Para que vamos sofrer tanto? Vamos começar, vamos lembrar da orientação de Kardec um pouquinho antes. Vamos começar paulatinamente a combatê-lo. E o último parágrafo: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. O egoísmo ou caridade a gente pode escolher. São os dois polos, né? Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, também, tanto quanto no futuro. Então, a escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Porque para que a gente possa ter ainda neste mundo uma felicidade relativa, porque aquela felicidade absoluta nós já vimos em estudos passados que ela não existe. Aqui nesse mundo ela não existe. Então, se nós quisermos ter essa felicidade já aqui, tanto quanto quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos combater o egoísmo. Não tem outro... Não tem outro caminho. A doutrina espírita nos diz que nós vamos caminhar no caminho do bem, no caminho da prosperidade, porque progresso é uma lei de Deus, pela dor ou pelo amor. E aqui Kardec, como Fenelon nos mostrou na semana passada, nós podemos escolher pelo amor. Perfeitamente.
Então, mais uma vez, estamos chegando ao final e agradecendo muito por todos esses ensinamentos que recebemos, agradecendo, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, agradecendo, Mestre Jesus, pela sua mão estendida, pela sua luz que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados, pelo seu carinho, pela sua proteção. E pedimos a todos vocês que tanto nos ajudam, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que sejamos cada vez mais fortalecidos nessa nossa busca de procurar esses ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.